Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio. E tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de salvação, de esperança, de consolo, de encorajamento. Nossa mensagem de hoje tem como título Jesus não tem favoritos e está baseada no livro de Atos, capítulo 10, versículos 30 a 43. Leamos essa passagem. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós fomos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou anunciar sua mensagem por toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo aquele que nele crer receberá o perdão dos seus pecados por meio de seu nome. No versículo 28, que nós não lemos, diz que Pedro, ao chegar ali na casa de Cornélio, disse: Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora, digam por que vocês mandaram me buscar. Então, foi essa parte que nós não lemos. A partir desse ponto, então, é que Cornélio começa a dizer que ele tinha tido uma visão de um anjo, que ele disse: olha, manda buscar o apóstolo Jesus, Simão Pedro, que está aqui, não muito longe daqui, na cidade de Jope, e ele vai trazer a mensagem que eu quero que você ouça. E então Cornélio diz assim: agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que nos trouxesse.
E a mensagem de Pedro era essa: Deus não tem favoritos. Por isso o nosso título da nossa mensagem, Jesus não tem favoritos. E Pedro fez 3 declarações com respeito a essa questão, com respeito a esse tema. Primeiro, no versículo 43, ele diz: por meio de seu nome, todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Isso é o que foi dito pelos profetas lá no passado. Por exemplo, Isaías 53 disse, a partir do versículo 4, ele diz: apesar disso, foram nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos perdoados, para que fôssemos curados. Desculpe. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. E o profeta Jeremias diz que Deus perdoa os nossos pecados e se esquece deles para sempre. Todos os seres humanos estão nivelados nessa condição. Todos são pecadores. A palavra de Deus diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa tradução antiga, que quer dizer que foram expulsos da presença de Deus por causa do seu pecado. Então, a mensagem que Pedro pregou naquele dia, e que nós temos apenas um resumo aqui, nesse capítulo 10 de Atos, em primeiro lugar, que ele veio trazer a paz para todos, paz e reconciliação. O apóstolo Paulo disse: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso está no versículo 36. E no versículo 39 e 40 diz que ele foi crucificado por nós. Penduraram Jesus numa cruz, mas ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, com todo o poder. E agora ele nos dá o mesmo poder para vencer a morte. E no versículo 38 diz que ele veio nos libertar da opressão do diabo. É isso que Jesus veio fazer. E então a única condição que existe para que recebamos a sua paz, a sua libertação, para que recebamos a vida que ele nos trouxe através da sua ressurreição, é crer. Basta crer. Por meio do seu nome, todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Seus pecados serão perdoados quando você aceitar Jesus como Salvador. O versículo mais conhecido, talvez mais conhecido de toda a Bíblia, é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdão, reconciliação, paz, vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda declaração de Pedro aqui é que
está no versículo 36, diz que ele é Senhor de todos. Jesus é o Senhor de todos. Essa é uma das maiores declarações que nós temos na Bíblia a respeito de Jesus. Jesus é o Senhor da história. Ele criou este mundo, ele sustenta este mundo e ele cuida deste mundo. Nós estamos nas mãos de Jesus, todos nós. Ninguém pense que está excluído do poder, do senhorio, melhor dizendo, de Jesus, porque ele é o Senhor de todos. E como Senhor, ele é um Senhor amoroso, um Senhor que cuida de nós. Versículos 34 e 35 diz que todos são aceitáveis diante de Deus. Deus não tem prediletos, ele não discrimina ninguém, todos são aceitáveis, todos. A única condição é crer. E no versículo 38 diz que ele veio fazer o bem a todos. Esta é uma grande verdade que, inclusive, aqueles que não gostam de Jesus, que não seguem Jesus, que não creem em Jesus, reconhecem que Jesus foi o maior benfeitor da humanidade. Como já lemos em Isaías, ele deu a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a terceira declaração de Pedro aqui, nesse texto, é que Jesus foi designado juiz dos vivos e dos mortos. Está no versículo 42. Ele foi constituído, ou foi designado, juiz dos vivos e dos mortos. Quer dizer, Jesus é Senhor. E como Senhor, nós teremos que prestar contas a Ele da nossa vida. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele diz algo muito interessante. Ele diz aqui que no fim dos tempos, né, quando Jesus voltar, ele vai voltar sobre as nuvens, e diz aqui que ele se sentará no seu trono e todas as nações serão reunidas diante dele. Capítulo 25 de Mateus, versículo 31. E o livro de Apocalipse, que narra as cenas finais da história da humanidade, diz que o escritor teve uma visão, viu um grande trono branco. E Deus estava sentado sobre aquele trono, diz que todos os mortos, grandes e pequenos, estavam colocados diante dele e foram julgados por ele. O apóstolo Paulo também disse: todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Jesus é o juiz de todos. E como juiz é imparcial. Todos nós seremos julgados. A única maneira de escapar desse julgamento é fazendo a mesma coisa que Cornélio e aquelas pessoas que estavam ali naquele dia na sua casa fizeram. É crer em Jesus, é aceitar Jesus. Quando Pedro estava pregando, ele se admirou que o Espírito Santo desceu sobre aqueles ouvintes e os encheu de poder e de graça, porque eles creram na palavra de Pedro. Creram que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu na cruz para nos perdoar nossos pecados, que ele ressuscitou para nos dar vida, que ele veio nos libertar da opressão do diabo, que ele veio nos trazer a paz.
Creram que todos são aceitáveis diante de Deus e que Jesus quer fazer bem a todos. E creram que um dia haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Que você também possa crer em Jesus. Amém?